Olá, galerinha, tudo bem? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Aqui é o professor Thiago de Química. Galera, vou resolver para vocês as questões da FUVEST 2023, primeira fase, tá bom? Tirar as dúvidas aí, que vocês tiverem alguma questão. Vamos lá? Ah, eu peguei as questões da prova V, tá bom? Vamos lá. Questão 11. Os cães podem ser treinados para identificar certas substâncias, dentre elas a cocaína. Contudo, no treinamento, os cães não precisam ser expostos à cocaína para aprender a reconhecer o seu odor. O treinamento pode ser realizado com benzoato de metila, um éster de odor pungente, produto volátil da degradação da cocaína. Então, aqui, esse é o benzoato de metila. Considerando o exposto, qual das reações representadas poderia gerar o mesmo éster capaz de atrair um cão treinado para a identificação de cocaína? Então, o que acontece? Está falando que o treinamento pode ser realizado com benzoato de metila. Ele quer saber quais são os compostos, os reagentes que podem reagir para formar benzoato de metila. Então, é só pegar o benzoato de metila, que é um éster, e fazer a hidrólise, reagir com água. A hidrólise, né, que diz que é hidrólise meio ácido. Então, o que acontece? Essa função éster aqui, ela vai ser quebrada, ó. C dupla O, essa ligação vai ser quebrada. Ó, o que sobrou aqui do lado esquerdo? Sobrou CH3O, mais do lado direito sobrou C dupla O e o anel aromático. Então, o que acontece? Olha lá, o Hzinho da água, né, H2O é H e OH. Então, o Hzinho entra aqui do lado do O. Prontinho. E o OH entra do outro lado. Aqui, ó. Então, quebra a ligação. De um lado entra o Hzinho, do outro o OH. Então, CH3OH e C dupla OH ligado aromático, que é a questão, que é o item A. O C dupla OH é benzeno e o CH3OH. É. Opa. Alternativa A. Beleza? Uma questãozinha, galera, bem tranquila, saber que é um éster, e éster sofre hidrólise, quebra hidroágua, lise quebra, a quebra de um éster. A quebra de um éster origina o quê? Um ácido carboxílico e um álcool. Então, era só quebrar a ligaçãozinha, a função sendo quebrada, e completando com H e OH da água. Beleza? Uma questão bem tranquila, lógico, sabendo o conceito de reação orgânica. Beleza? Vamos lá. Questão número 12, uma questão bem interpretativa, galera. Não tinha muito segredo. Em um estudo, pesquisadores mostraram que a energia de interação, né, do SO3 com diversas espécies, né, a energia, né, da interação, né, do SO3 com outra substância, a energia para interagir as moléculas, tinha relação com a distância da ligação S dupla O, né, dentro do SO3, como representado na figura. Então, ali te deu, aqui ele te deu a energia em função da distância da ligação S dupla O. Então, o que a gente pode entender? O que ele falou, né? Quanto maior, ó, para a direita aqui, ó, quanto maior for essa distância da ligação entre S dupla O, né, aqui, ó, olha lá a distância da ligação, essa distância aqui, ó, da ligação S dupla O. Quanto maior for essa distância da ligação, maior vai ser a energia de interação do SO3 com o composto estudado. Olha lá. Maior vai ser a energia. Então, olha, ele te deu, galera, olha, ele te deu uma reta. Então, o que você pode observar nessa reta, galera? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Quanto maior for a distância entre a ligação S dupla O, mais energia necessária para
né? Maior a energia necessária, ele fala, ó, para desfazer a interação. Então, olha o que ele fala. Por exemplo, pega o SO3 com esse NME3 aqui, ó. O que acontece? Ó, aqui, pega esse ponto, ó. Ó. A distância da ligação S-O é a mais alta de todas. Por isso, o SO3 se interage muito forte com esse NME3 aqui. E a energia para desfazer essa interação é alta. Beleza? Agora, olha o SO3 com a HCN. A distância entre a ligação S-O é baixinha. Então, a energia necessária para desfazer a interação do SO3 com o HCN é baixa. Deu para entender? Então, quanto maior for a energia da ligação S-O, quanto maior for essa distância, desculpa, quanto maior for a distância da ligação S-O, mais energia necessária para desfazer a interação do SO3 com o composto. Então, lá, considerando as informações, é correto afirmar que a interação mais forte ocorre entre SO3 e MECN. Ó, SO3 e MECN, a interação mais forte não ocorre aqui. A interação mais forte ocorre aqui, ó, entre SO3 e NME3. Porque quanto maior a distância da ligação S-O, maior a energia para desfazer. Então, mais forte a interação. Letra B. Quanto mais forte a interação entre moléculas, mais longa a ligação. Sim, ó. Esse SO3, NME3 aqui, ó. Ó. Esse daqui, ó. Ó. Esse daqui. O que ele tem? Maior energia. Se ele tem maior energia, o que acontece? Ó, olha a distância da ligação S-O. Ó, aqui, ó, nesse ponto, a distância da ligação S-O não é maior. Se a distância é maior, o SO3 vai se interagir de uma forma muito intensa com esse NME3, e aí vai ser necessário uma grande quantidade de energia para desfazer essa interação. Então, olha lá, a letra B é a alternativa correta. Quanto mais forte a interação entre as moléculas, mais longa é a ligação. Por quê? Quanto mais longa a ligação, mais forte vai interagir, maior é a energia necessária para desfazer a interação. Uma questãozinha tranquila, só de interpretação, beleza? Vamos lá, próxima questão. Uma questão de orgânica, bem simples também, galera, sabendo o conceito. Ó, o odor característico de peixes deve-se à base metilamina, CH3NH2. Esse odor pode ser minimizado lavando-se o peixe, por exemplo, com suco de limão. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura de um dos produtos dessa reação ácido-base. Pô, reação ácido-base, suco de limão, libera H+. Para acabar com o cheiro, então, metilamina, né? A metilamina é responsável pelo cheiro. Então, tá aqui, CH3 e NH2. Tá aqui. O N, galera, ó, CH3 está aqui, ligado ao N. O N é da família 5A. Vou mostrar só aqui para vocês. Ó, o carbono é da família 4A. Ele tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. O H tem 1. Com H3, ó, outro H. O N tem 5 elétrons. Ó. NH2. Então, olha o que acontece. Ó, o carbono faz 4 ligações. Ó, fica estável com 8. O hidrogênio é uma exceção, né, galera? Ele tem um elétron, ele faz só mais uma ligação, porque ele fica estável com 2. O nitrogênio tem 5, então ele compartilha um com o carbono 6, compartilha mais um aqui 7, mais um aqui 8. Então o nitrogênio está estável com 8. Tá. Agora vamos lá. Isso daqui vai reagir com o quê? Com suco de limão. Limão, substância ácida, então vai liberar H+. O que é, galera? O que é um H+? É um hidrogênio que perdeu seu único elétron. O hidrogênio tem número atômico 1.
Então, o que ele tem? Ele é formado por um próton e um elétron. Então, o que é um H+? H+ é um hidrogênio que perdeu seu único elétron. Ah, então quando ele perde esse elétron, ele é formado apenas por um próton. Então, quando ele perde um elétron, ele fica com carga positiva. Então, o H+ é um hidrogênio que está sem elétrons. Então, para ele ficar estável, ele precisa de dois. Ah, o nitrogênio tem um par de elétrons livres, não tem? Tem. Então, o que que ele faz? Ele faz uma ligação dativa para esse H+, e ele consegue receber esse H+. Aí o composto vai ficar assim, ó, CHHH, tracinho N, tracinho H, tracinho H, e ele faz uma dativa para outro H. E o que acontece? Tudo isso, para indicar que está recebendo um H+, vai aumentar um próton ali dentro, então isso tudo vai ficar com carga positiva. Lembrando, né, que as aminas, química orgânica, né, a amina é uma função orgânica que tem caráter básico. Por quê? Porque a amina, devido ao nitrogênio, que tem um par de elétrons livre, ele consegue receber, captar um H+. Então, ele neutraliza ácidos. Ah, então a amina tem caráter básico, porque o nitrogênio tem um par de elétrons livre, e ele consegue receber um H+. Ele faz uma ligação dativa para esse H+, e ele consegue receber. Então, ele neutraliza ácido. Esse é o conceito de Bronsted-Lowry. Ácidos, substâncias que doam H+. Bases, que é o caso da amina, de acordo com Bronsted-Lowry, bases, substâncias que conseguem receber H+. Beleza? Lembrando que a ligação dativa, você pode trocar a nova representação da ligação covalente dativa, você pode representar apenas por um tracinho, tá bom? É a nova representação da dativa. Então, a alternativa que mostra isso, alternativa C. Olha o produto, ó. Esse composto aqui. Na verdade, essa ligação é dativa, que pode ser representada apenas por um tracinho também. Beleza? Próxima questãozinha, galera. Vamos lá. Questão 17, galerinha. Poluentes orgânicos persistentes, os POPs, são compostos que persistem no ambiente por longos períodos, ou seja, são pouco degradados naturalmente. Magnificam-se ao longo da teia trófica e provocam efeitos adversos à saúde e meio ambiente. Entre eles estão alguns compostos orgânicos clorados utilizados como pesticidas, isolantes de chamas. Uma das características, olha lá, galera, importante, ó. Uma das características dos POPs, né, os poluentes orgânicos persistentes, uma das características dos POPs é que são pouco hidrossolúveis. Que isso, galera? Pouco hidrossolúveis. Não se dissolvem em água. Tá? Hidrossolúvel, solúvel em água. Então, são pouco hidrossolúveis, dissolvem pouco em água. Com elevada tendência de interagir com lipídios. Bom, vamos lembrar? Água polar. Lipídios, são o que a gente vê muito no ensino médio dos lipídios, são os glicerídeos, óleos, gorduras, são substâncias onde predominam o caráter apolar. Então, se está falando que dissolve pouco em água, é pouco polar. Se tem elevada tendência de interagir com lipídios, ou seja, são lipossolúveis, lipídios apolares. Então, esses poluentes orgânicos persistentes, predominam, neles, predomina o caráter apolar. São substâncias apolares. Bom, uma forma padronizada de se medir essa tendência é pelo cálculo do coeficiente de partição. Octanol, água, KOW. Esse coeficiente representa a razão, a divisão, entre a concentração de um composto na fase de octanol e a sua concentração na fase aquosa, após a mistura e separação de fases. Então, o KOW é calculado pela seguinte forma.
através da concentração da substância em octanol dividido pela concentração da substância em água. Lembrando, água, as pontes de hidrogênio, substância fortemente polar. Ah, octanol, tem aluno que pensa, pô, octanol, álcool, tem OH, ponte de hidrogênio, polar, mas espera um pouquinho, oct, uma cadeia com 8 carbonos. Então, se você completar os Hzinhos aqui, galera, ó, olha isso. Pô, ele tem um OHzinho na ponta que fornece um certo caráter polar, muito pequeno. O que predomina é a cadeia carbônica. A cadeia carbônica com 8 carbonos. À medida que você vai aumentando a cadeia carbônica, a cadeia de hidrocarboneto, a parte apolar vai aumentando. Então, o octanol, né, é uma substância muito apolar. Predomina o caráter apolar. Então, lá, com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Pô, vamos pensar? Galera, o que acontece? Os POPs, como eles têm um caráter apolar muito forte, o que vai acontecer? Eles vão se dissolver mais onde? Em substâncias apolares, vai se dissolver mais em octanol. Então, a concentração desses POPs em etanol, que é o CO aqui, vai ser maior. Vai aumentar bastante. Se você aumenta o numerador de uma divisão, óbvio que o valor do KOW também aumenta. Então, a alternativa correta, letra E. Os POPs possuem KOW elevado. Por que KOW elevado? Porque eles solubilizam-se mais facilmente na fase orgânica. A fase orgânica é o octanol, desculpa, é o octanol. Por serem substâncias lipossolúveis. Beleza, galerinha? Uma questão, né, de bastante interpretação também, saber os conceitos de lipossolúvel, hidrossolúvel, beleza? Então, octanol, oct, né, ó, aqui, ó, é a parte orgânica, tá? Então, se predomina no octanol a parte apolar, os POP são altamente solúveis em substâncias apolares, que ele falou que são solúveis em lipídios. Então, a concentração em octanol, que é apolar, os POPs vão se dissolver muito facilmente no octanol. Então, o numerador dessa divisão aqui vai aumentar. Aumenta o numerador, aumenta o KOW. Alternativa E. Beleza, hein, galera? Vamos lá, próxima questão. 23. Alguns aviões empregam fibra de carbono em uma porcentagem significativa de suas estruturas, tornando-as muito menos densas. Partes da estrutura, no entanto, são compostas por metais. Devido à baixa densidade, o alumínio seria uma boa alternativa de metal a ser usado. Entretanto, quando em contato com fibra de carbono, o alumínio é corroído. Então, olha o que ele fala, né? A fibra aqui, ó, é fibra de carbono, tá? E eles não utilizam o alumínio porque essa liga de alumínio com carbono, olha lá. Entretanto, quando em contato com fibra de carbono, o alumínio é corroído. Então, o alumínio não é interessante para usar. Bom, esse processo é denominado corrosão galvânica e acontece quando dois materiais que possuem potenciais elétricos diferentes são colocados com um eletrólito, como uma solução salina. Então, ele te deu ó, o potencial elétrico, ó, como a diferença de potencial de alumínio, ó, e carbono, como a diferença de potencial, né? Comparando todos esses metais aí, né? A diferença entre carbono e alumínio é uma diferença grande de potencial. Então, o alumínio vai corroer devido a essa diferença de potencial. Bom, para abordar esse problema, pode-se avaliar os potenciais elétricos, densidade e preço de diversos materiais, apresentados na figura a seguir.
Considerando o exposto, o elemento mais adequado para ser utilizado no lugar do alumínio, de forma a obter o menor custo, mais barato, menor densidade, não, menores custo e densidade possíveis, com a máxima resistência à corrosão, ou seja, vai demorar, ele quer que o metal não sofra corrosão. Bom, então, de cara, galera, a gente já elimina de cara o zinco, porque a diferença de potencial do zinco, ó, com o carbono, vou pegar aproximado aqui, tá, gente? Ó, o tracinho tá aqui, ó, menor que 0,2, né? O tracinho tá aqui. Vou pegar aqui só mais ou menos, só para vocês entenderem, ó. A diferença de potencial entre o carbono, ó, e o zinco, a diferença de potencial elétrico é muito grande. Então, aqui, se o alumínio já oxida, com o zinco, então, o zinco vai oxidar muito rápido, né? Porque quanto maior a diferença de potencial, mais rápido o elemento corrói. Vixe, então o zinco está fora da jogada. Bom, ele quer, galera, menor custo e densidade. Então, ele quer que o elemento tenha baixa densidade. Então, vamos analisar de novo o lance lá. Maior é máxima resistência à corrosão. Para demorar mais para corroer, a diferença de potencial elétrico tem que ser baixa. Ah, então quais são os elementos aqui? Vamos lá, que tem uma diferença baixa de potencial elétrico comparado com o carbono. Eu pensaria aqui, ó, no ouro, titânio e prata. O cádmio já é uma diferença de potencial alta. Eu já tirei da jogada o cádmio. O zinco nós já tiramos também. Então, os três elementos que têm a diferença pequena de potencial e com o carbono seria o ouro, titânio e prata. Bom, então com esses três metais eles não vão oxidar, não vão corroer. Bom, mas ele quer menor custo e menor densidade. Pô, se analisar as densidades, eu desconsidero a prata e o ouro. Ó, a prata é densidade 10, o ouro densidade 19,3, ó. Ouro e prata estão fora. Desses três, o que tem menor densidade, ó, titânio. E desses três também, né, prata, titânio e ouro, o que tem menor custo é o titânio, R$ 150 o quilo. O ouro é 4,10 ao cubo reais o quilo. O ouro não. A prata, 4,10 ao cubo reais o quilo, o ouro, 3,210 a quinta. Então, o elemento mais conveniente seria o titânio, alternativa B. Questão de bastante interpretação. Beleza, hein, galera? Vamos lá, próxima questão. Uma questão de estequiometria, galera. Bem interessante. Tá? Bem interessante mesmo. Vamos lá. Combustíveis fósseis como diesel contém em sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO2, tornando-se um poluente ambiental. Em postos de combustível, normalmente são comercializados dois tipos de diesel. O diesel S10 e o diesel S500. O primeiro, ó, S10, não, o primeiro S10, o que significa? Que ele contém 10 ppm de enxofre. E ele fala lá embaixo, o que significa? Ele foi muito bonzinho, galera. Ó, ele falou ali, ó, 1 ppm de enxofre equivale a 1 miligrama de enxofre por quilo de diesel. Então, 1 ppm, 1 miligrama de enxofre por quilo de diesel. Como ele fala que é 10 ppm, então nós temos 10 miligramas por quilo. 1 ppm, 1 miligrama para 1 quilo. 10 ppm é 10 miligramas de enxofre para cada quilo de diesel. Ah, tá. Então nós temos 10 miligramas de enxofre por quilo de diesel. Já o S500, então, tem 500 ppm de enxofre. Não, segundo, 500 ppm. O que significa 500 ppm? Não, se 1 miligrama, né, 1 ppm é 1 miligrama por quilo, 500 ppm são 500 miligramas de enxofre por quilo de diesel. Bom, continuando, galera. Nesse caso, ó, considere que na combustão do diesel, todo enxofre seja convertido em SO2, conforme a reação a seguir. S mais O2 formando SO2. Equaçãozinha simples, balanceada.
Nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitido para a atmosfera por quilo de diesel, quando cada um dos dois tipos é queimado, é de... Então, ele vai queimar 1 quilo de diesel de S10, 1 quilo de diesel S500. Qual é a diferença de massa de SO2 produzida? Bom, vamos lá, galera. Em 1 quilo de diesel, olha lá de vermelho, em 1 quilo de diesel, diesel S10, ó, em 1 quilo de diesel, a gente tem 10 miligramas de enxofre. Então, vamos lá. Quando você queima 10, olha a reação, ó, 10 miligramas de enxofre, produz quanto de SO2? X. Aí, o que acontece? A parte de baixo eu tiro do balanceamento, ó. Aqui eu tenho 1 mol de enxofre. Vou deixar tudo em miligramas, tá? Ó, a massa molar do enxofre é 32 gramas por mol. Grama, transformando em miligramas, ó. 1 grama, 1.000 miligramas. Então, 32 gramas, ó. 32 mil miligramas. Tá aqui. Do lado direito, ó, eu tenho 1 mol de SO2. A massa molar de SO2, ó. O O vale 16. 2 vezes 16, 32. Mais o S, que vale 32. Massa molar, 64 gramas. Então, 1 mol de SO2, 64 gramas. Transformando em miligramas, 64 mil. Beleza? Então, você vai multiplicar em cruz, o X vai ser 20 miligramas de SO2. Então, quando você queima 1 quilo de diesel S10, nós vamos ter a liberação de... Vamos ter a liberação de 20 miligramas de SO2. Bom, aí o diesel S500. Então, vamos lá. Vamos queimar 500 miligramas de enxofre, produz quanto de SO2? X. Massa molar do enxofre, 1 mol, né? 32 gramas, transformando em miligramas, 32 mil. Massa molar do SO2, 64 gramas, 64 mil miligramas. Multiplicando em cruz, X é igual a 1.000 miligramas. Então, quando você queima 1 quilo de diesel S10, você tem a liberação de, olha lá, 20 miligramas de SO2. Quando você queima 1 quilo de diesel S500, você tem a liberação de 1.000 miligramas de SO2. Então, a diferença de massa, ó, de 20 para 1.000, a diferença é de 980 miligramas de SO2 para cada quilo de combustível queimado. Alternativa C, uma questão bem interessante, galera, de estequiometria, que é uma matéria clássica dos vestibulares. Beleza, hein, galera? Vamos lá, próxima questão. 56, galera, uma questão muito tranquila. O cientista Richard Feynman, Prêmio Nobel em Física em 1965, fez comentários sobre o processo de combustão, queima, em uma entrevista. Segundo ele, à primeira vista, é impressionante pensar que os átomos de carbono de uma árvore não entram em combustão com o oxigênio da atmosfera de forma espontânea. Então, o carbono da árvore não reage com o oxigênio da atmosfera de forma espontânea, já que existe uma grande afinidade entre essas espécies para a formação de CO2. Então, carbono tem muita afinidade com oxigênio, tá? E por que que não forma o CO2? Por que que esse carbono da árvore não reage espontaneamente com o oxigênio da atmosfera? Sendo que ele falou que tem afinidade e as moléculas ali, ó, estão se colidindo. Por que que a reação não ocorre? Entretanto, quando a reação tem início, o fogo se espalha facilmente, depois que começou a ocorrer. Essa aparente contradição pode ser explicada, pois a reação depende de um processo que concentre o carbono para ocorrer? Não. Pode ser carbono concentrado, mas o que está precisando para essa reação ocorrer, galera? Ó, tem carbono, tem oxigênio. Eles têm afinidade, as moléculas estão em contato, muitas moléculas já estão se colidindo numa posição favorável, mas falta um critério, os 4 critérios para ocorrer uma reação química. Afinidade entre os reagentes. Tem. Contato entre os reagentes. Tem.
moléculas se colidirem numa posição favorável? Sim. Muitas moléculas, não dá para você enxergar, mas muitas moléculas vão se colidir numa posição favorável. Está faltando um quarto item, que é energia. A energia mínima necessária para a reação ocorrer, chamada energia de ativação. Então, olha lá, a alternativa correta, letra E. A reação precisa de uma energia de ativação para começar, ou seja, não tem energia suficiente para a reação ocorrer. Beleza? Energia de ativação é a energia mínima necessária para que os reagentes, né, comecem a ocorrer, para que comece a ocorrer a reação. Na verdade, o conceito correto é energia de ativação, energia mínima necessária para formar o complexo ativado e assim originar os produtos. Mas beleza? Mas resumindo, faltou energia. Alternativa E. Por isso que não ocorre reação espontânea, que falta energia, beleza? Vamos lá. Questão 57. Carbono 14, carbono de massa 14, é um isótopo radioativo com meia-vida de 5.700 anos. Então, período de meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos. Lembra o período de meia-vida? É o período necessário para que essa amostra radioativa se reduza pela metade. Então, se você tem uma amostra, vamos lá, de carbono 14 de 100 gramas, daqui a 5.700 anos, eu vou ter a metade, 50 gramas. Isso é meia-vida. Bom, o carbono 14 é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com nitrogênio atmosférico. Esse carboninho 14 reage com O2 e produz CO2. Então, você vai ter a produção de gás carbônico, mas no caso aqui o carbono é de massa 14. Em função de seu decaimento e de suas taxas de deposição e formação, a proporção... Ah, isso é importante. Olha o que ele fala. A proporção de CO2, a proporção de gás carbônico com o carbono 14 e de gás carbônico com o carbono 12 na atmosfera é razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Esses gases são absorvidos por produtores primários pela fotossíntese e os isótopos de carbono são transferidos aos organismos heterotróficos pela teia alimentar. Com a queima de combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, quantidades significativas de CO2 têm sido lançadas na atmosfera, aumentando a concentração desse gás. Com base no exposto, o CO2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis... Gente, eu lanço aqui o peguinha. Queima de combustíveis fósseis, petróleo. Então, você vai ter uma certa quantidade de carbono 12 e carbono 14. Qual é o que tem maior quantidade lá no petróleo? No petróleo, a gente vai ter uma grande quantidade de carbono 12. Por quê? Porque o carbono 14, o período de meia-vida dele, galerinha, é só de 5.700 anos. O petróleo é um processo que demora, ele falou aí, demora milhões de anos para ser formado. Então, esse carbono 14, que estava presente no petróleo, vai sofrendo vários períodos de meia-vida. Então, 5.700 anos vai ter a metade, carbono 14. Depois daqui mais 5.700 anos. Pensa daqui 1 milhão de anos. A quantidade de carbono 14 já sofreu muitas meias-vidas. Então, como o período de meia-vida do carbono 14 é relativamente pequeno comparado à formação do petróleo, a quantidade de carbono 14 presente no petróleo, galerinha, a quantidade de carbono 14 presente no petróleo, ó, vai ser muito baixa. E a quantidade de carbono 12, então, óbvio, vai ser bem maior. Entenderam o raciocínio, galera? Então, de novo, tem carbono 14, né, no petróleo, mas o período de meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos. Então, o que acontece? Dessa quantidade X que eu tenho, daqui 5.700 anos vai ter a metade. Daqui a mais 5.700 anos vai ter a metade da metade. E assim vai indo, o decaimento vai caindo pela metade. Então, daqui a milhões de anos, a quantidade de carbono 14 é muito baixinha. Ah, então, peraí.
Então, o que acontece? Eu vou ter uma grande quantidade de carbono 12 no petróleo. Carbono 14 vai ser muito pequena. Então, peraí, essa taxa, quando você queimar esse petróleo, né, os derivados, gasolina, diesel, quando você queimar esse petróleo, ele vai estar com uma altíssima quantidade, né? Como ele vai estar... Opa, travado aqui. Mesinha digitalizadora, galera. Então, com uma quantidade... Vou voltar aqui, a gente continua. Travou aqui minha mesinha digitalizadora. Como a quantidade de carbono 12, então, vai ser muito grande, né? A relação de carbono 12 por carbono 14, ó, então eu vou ter uma grande quantidade de carbono 12 no petróleo. Então, quando ele for queimado, eu vou ter uma grande quantidade de CO2 liberando para o meio, CO2 com um carbono de massa 12. Então, essa relação aqui, ó, e a quantidade de CO2 com carbono 14 vai ser muito pequenininha, porque a quantidade de carbono 14 desse petróleo é muito baixa. Então, essa relação aqui, carbono, né, CO2 com carbono 12 por CO2 com carbono 14, né, vai aumentar. Então, a alternativa correta é a letra D, ó. Aumenta a proporção de carbono 12 barra carbono 14 na atmosfera em relação encontrada no período pré-industrial. Beleza? Uma questão bastante interpretativa aí também. Tá bom? Esse raciocínio aí do carboninho 14. Que o período de meia-vida dele é só de 5.700 anos, e para formar o petróleo são milhões de anos, então ele vai sofrendo vários decaimentos, então a quantidade de carbono 14 desse petróleo vai ser muito baixa. Beleza? Vamos lá. Próxima questão, galerinha. 71. Uma das apostas para a produção de energia limpa, sem emissão de gás de efeito estufa e sem geração de resíduos radioativos, é a fusão nuclear, como é que ocorre nas estrelas. Em laboratório, são utilizados isótopos de hidrogênio, deutério, que é o hidrogênio de massa 2, e trítio, que é o hidrogênio de massa 3, que dentro de um intenso campo magnético são aquecidos a 150 milhões de graus Celsius. Então, você tem deutério reagindo com trítio, alta temperatura para a reação ocorrer. Nessas condições, H, deutério e trítio fundem-se, formando hélio. Então, para a reação ocorrer, necessita de grande quantidade de energia. Né? Então, esses átomos de deutério e trítio são aquecidos a 150 milhões de graus. Beleza. Aquecidos, essa reação ocorre e forma-se hélio. Além formando H hélio, e um outro subproduto. Então, vai formar alguma coisa junto com hélio. E aí o que ele fala? Além de, olha isso, galera, além de liberar uma grande quantidade de energia, ou seja, ela precisa de muita energia para ocorrer, mas depois que os átomos de deutério e trítio se unem formando hélio, depois que a reação ocorre, libera-se muita energia. Libera-se muita energia. Processo de fissão e fusão, né? São processos que liberam muita energia. São processos, ó, se libera energia, é um processo, aqui no caso, exotérmico. E todo processo exotérmico tem um ΔH menor que zero. Então, já tira a letra B de bola, já tira a letra D de dado. ΔH tem que ser menor que zero. E ele quer saber qual é o subproduto formado além do hélio. Vamos lá, galera? Além do hélio, vamos lá. Ó, simples reações nucleares. Tem que ter uma conservação das massas, aí para você, nada se equilibra, se perde, se transforma. Então, tem que ter, numa equação nuclear, tem que ter uma conservação das massas, que são os membros superiores, e tem que ter uma conservação dos membros inferiores também, porque tudo se transforma. Então, olha nos reagentes, as massas. 2 mais 3, 5. Como o hélio tem massa 4, que número somado com 4 vai dar 5? 1. Então, se você somar, 4 mais 1, 5. 3 mais 2, beleza? Agora vamos ver os membros inferiores. Ó, 1 mais 1, 2. Ué,
O hélio já tem 2. Então, que número somado com 2 vai dar 2? Zero. Ah, então essa partícula tem carga zero e massa 1. Aí o aluno tem que lembrar que essa partícula tem carga zero e massa 1 é o nêutron, alternativa C. Quando se trabalha muito de radioatividade, você tem que lembrar, galera, ó, partícula alfa, carga mais 2 e massa 4. Partícula beta, carga menos 1 e massa 0. Os raios gama, carga zero e massa 0. Nêutron, carga zero e massa 1. Beleza? Aí tem também o próton, carga mais 1 e massa 1. E temos também o pósitron, que é o antielétron, uma partícula de carga positiva e massa 0. Beleza? Questãozinha tranquila, galera, essa, beleza? Vamos lá, próxima questão. Questão 74. A obra Rosa e Azul, também conhecida como As Meninas Cardemers, é uma pintura a óleo de Pierre Auguste Renoir. Numa aula de arte, solicitou-se aos alunos que fizessem uma releitura dessa obra utilizando uma tinta preparada com extrato de repolho roxo. Esse extrato, olha lá, galera, esse extrato fica rosa em valores de pH menores que 5 e azul em valores próximos a 8. Então, o que ele quer dizer aqui? pH. Então, o repolho roxo, então, em pH neutro, ele fica a sua cor natural, roxo. Em pH abaixo de 7, ou seja, pH 1, 3, 5, ou seja, pH abaixo de 7, é caráter ácido. Então, o repolho roxo, em substâncias que tem um pH ácido menor que 7, ele fica vermelho ou rosa. Já em pH, para cima aqui, aí. Em pH, galera, em pH acima de 7, ó, 8, 9, 10, fica azul ou verde, ou seja, em pH básico ou alcalino. Teria que saber isso daí, pH abaixo de 7, caráter ácido, acima de 7, caráter básico. Bom, com base no exposto, qual das alternativas apresenta compostos ou produtos que poderiam ser usados para preparar uma tinta rosa-vermelha e uma azul e verde, empregando extrato de repolho roxo? Pô, o extrato de repolho roxo, gente, olha lá, ele fica, para fazer a tinta rosa ou vermelha, eu tenho que usar uma substância de caráter ácido. Caráter ácido. Eu bato o olho aqui, ó. Açúcar, sal de cozinha, bicarbonato, açúcar e suco de limão. Tá na cara aqui, ó. Suco de limão, substâncias ácidas, liberam H+. Aí, a dúvida do aluno poderia ser essa daqui, ó. E azul e verde? Uma tinta vai ficar azul ou verde. Azul verde, pH acima de 7, pH básico. Tem que usar uma substância de caráter básico. Ah, mas será que é o bicarbonato de sódio? Bicarbonato de sódio, galera, é um sal. Vamos lá, bicarbonato de sódio, NaHCO3, é um sal. Só que lembra, o sal, quando ele é colocado em água, os sais, eles sofrem um processo chamado hidrólise salina, eles reagem com água. Hidrólise salina, água, lise quebra. Eles reagem com água, que a água libera H+ ou H-. Então, eles sofrem uma hidrólise salina, eles reagem com água, a água quebra o sal em quê? Em um ácido e uma base. Então, o que acontece quando você joga um sal em água? Você pode ter uma solução de caráter ácido, uma solução de caráter básico, uma solução neutra. Ah, então tem que fazer a reaçãozinha. Olha lá. O bicarbonato libera o Na+ e o HCO3-. Ó. Na+ com OH-, assim NaOH. HCO3- com H+, chama-se H2CO3. Aqui, como ele não pede a equação da hidrólise, ó, rapidinho, dá para você montar assim, ó. H2CO3 é o ácido carbônico, que é um ácido usado nos refrigerantes, ele é fraco. NaOH é uma base, o Na é da família 1A, bases formadas por elementos da família 1A e 2A, exceto berilo e magnésio.
é uma base forte. Então, quando você joga o bicarbonato de sódio em água, gera uma base forte. Então, vai gerar uma solução de caráter básico. Opa, então dá certo. Mas se precisasse a equação correta da hidrólise, né? Porque, ó, o que eu preciso aqui é azul e verde, é uma solução de caráter básico. Eu já sei que formou uma base forte, um ácido fraco. Quem predomina? O forte. Então, mas vai ser uma solução básica. Vai dar certo para usar essa tinta. Mas se quisesse a equação da hidrólise correta, seria assim, ó. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, ele é um sal, ele vai estar dissociado em Na+, HCO3 menos. Água, um eletrólito muito fraco, libera pouquíssimos íons, então predomina a forma não ionizada, H2O. Base forte, se é forte, está dissociada, então vai estar como Na mais OH menos. Ácido carbônico, como é um ácido fraco, ioniza muito pouco, então vai predominar a forma não ionizada. Olha lá, quem que dá para cancelar que aparece igualzinho antes e depois, ó? Na+. O que sobrou, galerinha? HCO3 menos, reagindo com água, gerando OH menos e H2CO3. Ou seja, quem reage com a água efetivamente é o ânion bicarbonato. O sódio não reage. O sódio, do jeito que ele está antes, ele fica no final. Então, quem reage com a água é o bicarbonato, gerando ácido carbônico e gerando OH-, ó, íons OH- livres. Isso vai gerar uma solução de caráter básico. Então, de caráter básico é o que a gente precisa lá, para gerar uma tinta azul e verde, pH acima de 7. Beleza? Alternativa E. Né, o aluno de caráter básico, a tinta azul verde, ele poderia pensar na soda cáustica. Soda cáustica, ó, é uma base, mas açúcar não é ácido, certo? Beleza? Então, bicarbonato de sódio, caráter básico, suco de limão, caráter ácido. Beleza, galerinha? Vamos lá? Última questãozinha de química, galera. O processo de transporte de oxigênio para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina e o O2. A hemoglobina é uma proteína do sangue responsável pelo transporte de oxigênio, que também pode existir na forma protonada, HbH+, né? Essa é a forma protonada. Dependendo da concentração de CO2, pode ocorrer alcalose ou acidose respiratória. A ligação do oxigênio com a HbH+, que é a forma protonada, gera a forma oxigenada, que é HBO2, como pode ser representado pela equação química simplificada. Então, você tem a forma protonada mais O2 reagindo com a forma oxigenada, reagindo com O2, formando a forma da hemoglobina oxigenada e H+, um equilíbrio químico. Bom, depois dá um outro equilíbrio, ó. O dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio, devido à formação de ácido carbônico, representado pela equação. Está aqui, CO2 mais água, formando H+, e HCO3 menos. Bom, ele está falando de deslocamento de equilíbrio, galera. Vamos só lembrar. São três fatores que deslocam o equilíbrio. Concentração, temperatura e pressão. Esse exercício aqui ele vai trabalhar com concentração. Vamos lembrar do princípio de Le Chatelier? O que o Le Chatelier falava? Quando você aumenta a concentração de algum participante no equilíbrio, o equilíbrio desloca para o lado oposto. Então, por exemplo, você no primeiro equilíbrio aqui, ó, aumentar a concentração de oxigênio, o que vai acontecer? Aumentando a concentração de oxigênio, eu vou ter mais moléculas de oxigênio para se colidir com a hemoglobina protonada. Mais colisões entre os reagentes, isso vai gerar mais produtos. O equilíbrio vai deslocar para a direita. Ou seja, se eu aumentei a concentração de um participante que está do lado esquerdo do equilíbrio, o equilíbrio desloca para o lado oposto, desloca para o lado direito. Se você aumentar a concentração de H+, que está do lado direito, o equilíbrio desloca para o lado oposto, desloca para a esquerda. Tudo bem? Então, quando você aumenta a concentração de algum participante, o equilíbrio desloca para o lado oposto. Tá? E se eu diminuir a concentração, galera? Por exemplo, se eu
diminuir a concentração de oxigênio aqui, de O2 no equilíbrio. O que vai acontecer? O equilíbrio, ele sente essa perda. E aí, o que o equilíbrio começa a fazer? Ele começa a produzir aquilo que eu retirei, para repor o que foi tirado. Então, quando você diminui a concentração de oxigênio, o equilíbrio desloca para o mesmo lado, para o lado esquerdo, no sentido de produzir mais oxigênio, porque se eu estou tirando oxigênio, o equilíbrio começa a produzir mais oxigênio para repor o que foi perdido e gerar um novo equilíbrio. Resumindo, quando você diminui a concentração de algum participante, o equilíbrio desloca para o mesmo lado que você está diminuindo, que você diminuiu. Então, vamos lá? Quando você aumenta a concentração de algum participante, o equilíbrio desloca para o lado oposto. Quando você diminui a concentração de algum participante, o equilíbrio desloca para o mesmo sentido. Baseado nisso, vamos lá. Letra A. Nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, então, se a concentração de oxigênio é mais elevada, vai aumentar a concentração de oxigênio. Aumentando a concentração, o equilíbrio desloca para o lado oposto. O equilíbrio desloca para a direita. Olha o que o exercício fala, item A. A forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada? Não, a forma protonada está do lado esquerdo. O equilíbrio aqui não desloca para o lado esquerdo. Se aumenta a concentração de O2, o equilíbrio desloca para a direita. Falso, item A. B. Nos tecidos, onde é consumido oxigênio, não, peraí, se é consumido oxigênio, a concentração de oxigênio vai diminuir. E quando você diminui a concentração de algum reagente, algum participante, diminui a concentração, o equilíbrio desloca para o mesmo sentido. O equilíbrio desloca para a esquerda, favorecendo a forma protonada. Olha o que o exercício fala. A forma de hemoglobina favorecida é a HBO2. Não, a HBO2 está do lado direito. Falso. Letra C. Quando uma pessoa expira mais depressa que o normal, a concentração de dióxido de carbono no seu sangue diminui. Opa, cadê o dióxido de carbono? Está lá no equilíbrio aqui embaixo. Então, vamos lá. O que vai acontecer com a concentração de CO2? Diminui. Diminuindo a concentração de CO2, galera, o que vai acontecer? O equilíbrio, diminuindo a concentração, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Então, esse equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Deslocando para a esquerda, o equilíbrio, né, vai deslocar para a esquerda. Então, o que vai acontecer? Vai começar a produzir mais moléculas de CO2, mais moléculas de água, e vai diminuir as quantidades de H+, e HCO3-. Né? Porque se está deslocando o equilíbrio para a esquerda, o que está do lado esquerdo vai começar a ser produzido, vai aumentar, o que está do lado direito vai ser consumido, a quantidade vai diminuir. Então, deslocando o equilíbrio para a esquerda, a quantidade de H+, aqui que está do lado direito vai diminuir. Porque esse equilíbrio vai deslocar para a esquerda, o que está do lado esquerdo vai aumentar, o que está do lado direito vai diminuir. Então, a quantidade de H+ vai diminuir. Olha o H+ que está lá no primeiro equilíbrio, olha o que vai acontecer, que a quantidade de H+ vai diminuir. Diminuindo a concentração de H+, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Então, vai favorecer a formação de HBO2. Ele fala que favorece a forma protonada. Nossa, tá vendo? Um equilíbrio, analisa um, depois interfere no outro. Questãozinha legal, hein? Difícil essa. D. Nos tecidos humanos, onde é liberado dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, então vai produzir, né, o metabolismo vai liberar dióxido de carbono que vai para os tecidos. Então, o que acontece? Vai aumentar a quantidade de CO2 nos tecidos, certo? Então, aumentando a quantidade de CO2, aumenta a concentração de um participante, o equilíbrio desloca para o lado oposto, vai deslocar para o lado direito. Deslocando esse equilíbrio para o lado direito, ó, vai ser produzido H+. Vamos lá em cima. Se vai produzir H+, ó, se a concentração de H+ vai aumentar, o equilíbrio desloca para o lado oposto, para o lado esquerdo, favorecendo a forma protonada, ó, favorecendo a forma protonada. Alternativa B.
Espero que vocês tenham entendido. Obrigado, galera. Até a próxima, se Deus quiser.